pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Bem, se na nossa última videoaula nós comentamos uma questão do Enem de fácil resolução, nessa videoaula nós vamos comentar uma outra questão, mas agora de difícil resolução. Vejam. Enem 2020. Slam do Corpo é um encontro pensado para surdos e ouvintes, existente desde 2014 em São Paulo. Uma iniciativa pioneira do grupo Corpo Sinalizante, criado em 2018. Antes de seguirmos, vale a explicação. O termo slam vem do inglês e significa, numa nova acepção para o verbo, geralmente utilizado para dizer bater com força, a poesia falada nos ritmos das palavras e da cidade. Nos saraus, o primeiro objetivo foi de botar os poemas em libras na roda, colocar os surdos para circular e entender esse encontro entre a poesia e a língua de sinais. Compreender o encontro dessas duas línguas. Poemas de autoria própria, 3 minutos, um microfone, sem figurino, nem adereços, nem acompanhamento musical. O que vale é modular a voz e o corpo. Um trabalho artesanal de tornar a palavra visível. Numa arena onde o objetivo maior é o de emocionar a plateia, tirar o público da passividade, seja pelo humor, horror, caos, doçura e tantas outras sensações. Na prática artística mencionada no texto, o corpo assume papel de destaque ao articular diferentes linguagens com o intuito de a. Imprimir ritmo e visibilidade à expressão poética, b. Redefinir o espaço de circulação da poesia urbana, c. Estimular produções autorais de usuários de Libras, d. Traduzir expressões verbais para a língua de sinais, e. Proporcionar diferentes performances estéticas de pessoas surdas. Peço para que deem uma pausa de ser dado o gabarito. O gabarito é letra A. Em uma questão de interpretação de textos, temos que nos focar na pergunta do enunciado. Vamos nos focar nessa pergunta. O corpo assume papel de destaque na prática artística que o texto menciona ao articular diferentes linguagens. Com que intuito? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, o momento em que o candidato faz uma leitura da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Será que nós podemos atribuir um nível fácil a essa questão? Não, não é possível se atribuir um nível fácil a uma questão como essa, que depois da primeira leitura há mais de uma alternativa que parece responder à pergunta do enunciado. Então, o ideal é atribuir um nível difícil, embora eu até ache aceitável que o candidato atribua um nível médio. Aí depois vai chegar a hora de resolver a questão. Façamos então uma leitura mais atenta do texto, nos focando na pergunta do enunciado. Primeiramente vamos entender que prática artística é essa que o texto menciona. Vamos voltar ao texto e vamos descobrir que essa prática é o slam do corpo. Agora vamos procurar em que momento o texto fala sobre esse papel de destaque que o corpo assume no slam do corpo. Quem quiser pode dar uma pausa para procurar isso no texto. Deram uma pausa? Encontraram o lugar? Essa função do corpo é mencionada quase que no final do texto. Agora, se formos pensar quais são essas linguagens que são articuladas, encontraremos pouco antes poesia e língua de sinais. Então, vejam em outras palavras como fica a pergunta do enunciado, aqui em cima. Então, com que intuito o corpo articula essas linguagens, poesia e língua de sinais?
Quem quiser pode dar uma pausa para procurar isso no texto. A resposta está nesse trecho sublinhado. Vamos ler bem esse trecho sublinhado. Emocionar a plateia, tirar o público da passividade, seja pelo humor, horror, caos, doçura e outras tantas sensações. Agora vamos voltar às 5 alternativas. A única que responde à pergunta do enunciado corretamente e de acordo com o texto é a alternativa A. O objetivo de emocionar a plateia se alcança como? Fazendo isso que está na alternativa A, imprimindo-se ritmo e visibilidade à expressão artística. Das alternativas incorretas, a alternativa B comete o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. As outras 3 alternativas incorretas cometem todas o erro oposto, que é o erro da redução, que consiste em se limitar a resposta à pergunta do enunciado a um único aspecto, quando na verdade a resposta é mais abrangente. Bem, a alternativa B é fácil de ser eliminada. Onde está no texto essa ideia de redefinir o espaço de circulação da poesia urbana? Simplesmente não está. Mas o erro oposto ao erro da extrapolação, que é o erro da redução, em geral, funciona como uma armadilha para o concursando desatento. É um erro que ocorre quando a alternativa menciona uma ideia que pode até estar presente no texto, mas que é insuficiente para responder à pergunta do enunciado. Dessas alternativas que cometem o erro da redução, eu diria que a mais fácil de ser eliminada é a alternativa C. O texto fala, de fato, sobre essa ideia de estimular produções autorais dos usuários de Libras. Só que isso é muito pouco para se responder a pergunta do enunciado. Quem quiser pode pausar para reler essa pergunta da maneira como nós reformulamos. A alternativa D é um pouquinho mais difícil de ser eliminada. Mas vejam bem, se o objetivo maior do slam do corpo é emocionar a plateia, então essa ideia de traduzir expressões verbais para a língua de sinais é uma ideia muito desconectada desse objetivo. E a alternativa E, eu diria que de todas é a mais difícil de ser eliminada. De qualquer maneira, o objetivo maior do slam do corpo, pelo menos de acordo com o texto, é emocionar a plateia. Então, essa ideia de mostrar performances estéticas de pessoas surdas não tem qualquer ligação com esse objetivo. Essa é uma questão que, de fato, exige uma leitura cuidadosa do texto. Então, o ideal é que seja atribuído um nível difícil de resolução. Depois de uma leitura cuidadosa, aí sim é possível se sacar o gabarito da questão. O nosso canal Português Papo Cabeça é o que antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês que estão impulsionando a roda da história para criar um futuro melhor. Então o nosso foco principal é nos vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que, em primeiro lugar, possamos escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que nós possamos interpretar textos de forma adequada na tua prova de vestibular ou concurso. E também na leitura de textos jornalísticos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Até porque na prova de vestibular também serão cobradas questões de atualidades. Cada vez mais teremos no nosso canal um papo cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma que você possa estimular a tua inteligência. Essa inteligência que nasceu dentro de você e que precisa ser estimulada. E a nossa missão continua sendo melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar o nosso e-mail ou a nossa fanpage do Facebook para fazer qualquer comentário, elogio,
crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Façam isso porque vocês vão estar ajudando o nosso canal a melhorar cada vez mais. E vocês também podem usar o nosso e-mail ou a nossa fanpage para esclarecer qualquer dúvida. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.